Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Simone Neves e este é o guia de costura do molde da camisa Jatobá. O link para adquirir o molde está na descrição do vídeo. Comece distribuindo o molde sobre o tecido, seguindo a direção do fio indicado em cada molde. Confira se o fio está posicionado corretamente em todas as partes antes de cortar. Aqui, corte um pedaço de tecido onde caiba as duas partes. E antes de cortar a gola e o colarinho, aplique primeiro a entretela no avesso do tecido. Coloque o lado da cola para baixo. Depois de entretelar, dobre o tecido e posicione os moldes novamente. Coloque um tecido de algodão para proteger o ferro e não grudar na cola da entretela. E vá aplicando em todo o tecido. Conforme for colando, vá conferindo se está ficando bem aplicada. Aplicando a entretela antes na gola e colarinho, previne que o tecido encolha após cortar o molde. E assim você terá uma gola mais certa para encaixar no seu decote. Marque todos os piques em todas as partes do molde. E depois passe para o tecido antes de separar o molde. Marque também o lado avesso do tecido. Use os gabaritos da gola e colarinho para marcar a margem de costura e os piques. Passe uma costura reta para fechar a gola. Refile os cantos e desvire, arrumando bem os cantinhos. Passe o ferro e confira se as pontas estão do mesmo tamanho. No colarinho, dobre a margem de costura de uma das partes e passe uma costura reta. Costure o colarinho na gola, colocando pique com pique. E passe uma costura reta. Vire a gola e costure o outro lado, indo até o final. Refile os cantinhos, desvire e arrume as curvas. Confira se as pontas estão do mesmo tamanho. Passe o ferro e reserve.
Corte o punho 2 vezes no tecido e cole a entretela no avesso. O fio do punho está neste sentido. Eu deveria ter cortado o tecido assim, mas eu quis dar um charme e inverti. Assim, as listras do punho ficarão em um sentido diferente da manga. Dobre a margem de costura de 1 centímetro. Dobre o punho ao meio, deixando sobrar uma margem de 1 centímetro do outro lado. Faça um risco marcando esta margem. Vire para o avesso e passe uma costura reta fechando as laterais. Vai ficar assim. Desvire o punho. Arrume bem os cantinhos e passe o ferro para assentar as costuras. Vamos para a carcela. Corte 2 vezes no tecido e 2 vezes na entretela. Aplique a entretela no avesso. Faça a marcação da costura e da abertura da carcela. Alinhe a abertura da carcela com a abertura da manga. Coloque direito da carcela com o avesso da manga. Este lado maior fica voltado para o lado da frente da manga. Deste lado também. Costure a carcela na manga. Faça a abertura e corte até chegar bem próximo da linha. Desvire e passe o ferro para assentar as costuras. Dobre a parte menor 2 vezes e faça uma costura bem na pontinha. Passe o ferro para vincar antes de costurar. Dobre a margem de costura da parte maior e vire 2 centímetros. Faça um alinhavo e depois passe uma costura seguindo o desenho. Retire o alinhavo e passe o ferro. Dobre as 2 pregas na direção da carcela e passe o ferro para vincar. Vamos montar o bolso. Dobre a barra da vista e passe o ferro. Posicione a vista em cima do bolso, jogue para trás e passe uma costura reta. Jogue o bolso para trás e passe uma costura de peso. Passe o ferro e faça um pesponto na barra, prendendo a vista no bolso. Passe o ferro para vincar as margens de costura e reserve. Corte a entretela do pate e aplique na camisa nos 2 lados. Dobre a margem de costura de 1 centímetro, vire o pate em 3 centímetros e passe o ferro. Faça um pesponto no pate com 3 centímetros de largura e apare as sobras de costura. Vire o pate e posicione o molde sobre o tecido. Faça a marcação do bolso.
e aplique o bolso pespontando toda a volta. Agora que todas as partes soltas estão prontas, vamos montar a camisa. Nas costas, faça a marcação dos piques e da altura da prega. Feche a prega pelo avesso costurando por 7 centímetros. Depois de costurar, abra a prega e faça uma costura para segurar. Passe o ferro para vincar. Vamos costurar a palha embutida. Faça um sanduíche deixando o avesso da pala para fora. Alfinete tudo juntando as 3 partes. E depois passe uma costura reta. Faça piques e depois passe o ferro para assentar as costuras. Passe um pesponto bem rente à costura. Vamos embutir as costuras dos ombros aqui dentro da pala dupla. Junte frente com costas. Coloque direito com direito. Pegue a frente com uma parte da pala, alfinete tudo. Faça o mesmo do outro lado. Leve para a máquina e passe uma costura reta. Após costurar, enrole a camisa fazendo um sanduíche. E alfinete os ombros. Passe uma costura reta juntando todas as partes. Agora é só desvirar e os ombros estarão embutidos. Passe o ferro para assentar as costuras. Passe uma costura com ponto largo no decote e puxe uma das linhas para fazer um leve embebido. Vá puxando e espalhando por todo o decote. Passe o ferro antes de aplicar a gola. Coloque a camisa com o direito para cima e a gola, onde tem a margem de costura dobrada, também para cima. Junte pique com pique e alfinete. Alfinete as pontas. E também o pique de ombro. E termine de alfinetar todo o restante. Se preferir, alinhave antes de costurar. Costure devagar, conferindo se o lado de baixo está certinho, sem fazer pregas. Retire o alinhavo, jogue as sobras de costura para cima e passe o ferro em toda a gola. Arrume os cantinhos e alfinete.
também no meio e nas costuras dos ombros. Alfinete o restante e alinhave. Passe uma costura reta bem na pontinha pelo lado interno. Vai ficar assim no lado interno e no outro lado também fica na pontinha da gola. Passe uma costura reta na cabeça da manga. Use o ponto mais largo da máquina. Puxe uma das pontas para fazer um leve embebido. E espalhe o embebido por toda a cabeça da manga. Coloque o pique de ombro com costura de ombro e pique frente com o lado frente. Com o direito do tecido para cima, junte a manga na capa e alfinete no pique de ombro e nas pontas. Vamos fazer a costura francesa aqui nas cavas. Alfinete todo o restante. Passe uma costura reta com meio centímetro de largura. E depois refile toda a costura. Depois de refilar, vire a peça, arrume a costura e passe o ferro. Faça uma costura de 0,7 centímetros pelo avesso. Passe o ferro para assentar as costuras. Vamos fechar laterais e mangas também com costura francesa. Alinhe as costuras da capa pelo lado direito. E alfinete tudo. Passe uma costura reta com meio centímetro de largura. Refile e depois desvire a peça. Passe o ferro para assentar as costuras. Faça uma costura de 0,7 centímetros pelo avesso. Vai ficar assim do lado direito e do lado avesso. Para aplicar o punho, coloque esse lado maior junto ao avesso da manga. Alfinete tudo juntando as duas partes. Confira se as duas pregas estão no lugar. Depois de alfinetado, vire a peça para o lado direito, assim fica mais fácil de costurar. Passe uma costura reta rente à barra dobrada. Depois de costurar, jogue as sobras de costura para dentro do punho. Arrume bem certinho e passe um pesponto bem na pontinha do lado direito, pegando também o lado avesso. Antes de costurar, vire a peça e deixe o avesso para fora, para ficar mais fácil de costurar. Pegue um quadrado do tecido com 40 por 40 centímetros. Aqui está a alvéola. Vamos cortar no sentido do viés. Trace linhas com 4 centímetros de largura.
Depois, corte todas as tiras. Marque o lado avesso de todas as partes. E corte fora todas as pontas. Coloque direito com direito e passe uma costura reta. Vai ficar assim, ó. Corte o excesso de tecido, abra as costuras e passe o ferro. Junte todos os pedaços. Você vai precisar de 1,5 m de viés. Viés pronto, dobre ao meio e passe para vincar. No lado direito da barra, posicione o viés, deixando sobrar 1,5 cm na ponta. Prenda com o alfinete e leve para a máquina. Faça um retrocesso e aplique por toda a barra, sem puxar, só acomodando o viés. Corte o excesso na outra ponta. Refile a margem de costura somente na parte da camisa. Passe o ferro para abrir as costuras. Vire a barra e dobre a ponta para embutir. Passe o ferro para vincar. E faça um pesponto em toda a barra. Arrume a pontinha ao finalizar. Use o gabarito para marcar a localização dos botões. Posicione no decote e marque ao longo do pátio. Pegue o botão que irá usar e coloque sobre a marcação. Marque o tamanho e risque a casinha. Marque todas as casinhas e faça o caseado. Eu vou usar a camisa sempre aberta, então colocarei botão até aqui. Se quiser, coloque mais um botão aqui e também no colarinho. No punho, você pode colocar 2 botões. Eu vou colocar apenas um no final da carcela, pois pretendo usar o punho sempre dobrado. O botão vai ficar aqui. Faça os caseados. Use um alfinete para marcar até onde abrir e faça a abertura das casinhas. Prenda o pátio no colarinho e na barra. Simule o fechamento da camisa e marque o local dos botões. Aplique todos os botões e está prontinho sua camisa. Gostou? Deixe o seu like e já salva o vídeo para quando precisar. Beijos!